Hoje a galera vai ser contratada assim, não sabe nem o que vai fazer e a empresa também não sabe o que está contratando e a descrição das vagas são completamente diferentes para o mesmo nome que eles estão usando. É isso a realidade? É exatamente isso, Lula. Eu acho que causa até uma insegurança no próprio profissional, assim, o que eu sou, né? Quem sou? Eu sou um PM, eu sou um PO, o que aquela empresa espera do meu papel? Então isso não é claro. E quando, por exemplo, a gente tem uma pessoa da área de recrutamento que não está alinhada com o negócio, não está alinhada com esse papel, chega a ser brutal a questão da confusão que causa no mercado. E é engraçado porque as siglas já ajudam a confundir, né? Eu, por exemplo, você fala PM pra mim, eu não sei se você tá falando de Product Manager ou Project Manager. É engraçado, né? Mas tem também o Product Owner, quando você fala de Product Owner, por exemplo, que é um papel do Scrum, você não sabe se a pessoa tá falando sobre alguém que vai fazer parte de um time Scrum que tá atuando num escopo muito, muito limitado, ou se você tá falando de alguém que vai pensar o negócio da empresa de fato e vai ter autonomia pra isso. Antes da gente começar o podcast, então, já começamos falando do problema que a gente tá resolvendo aqui. Agora sim, então, Léo, solta a vinheta e aí vai. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Opa, antes da gente começar o episódio, eu queria trazer aqui uma reflexão, já que a gente está falando sobre contratando e sendo contratados dentro do mundo ágil, vale a pena trazer a reflexão de que quando a gente grava esse episódio, a gente está passando por um momento de pandemia e muita gente está buscando recolocação profissional, né? Bastante gente perdendo emprego e procurando outro lugar para trabalhar. E se esse for o seu caso, ou o caso de alguém que você conheça, ou se você quiser ajudar as pessoas que estão nessa condição, a galera do Adote um CV está numa iniciativa muito legal. E se você entrar em adoteumcv.org, cada vez que você entrar, uma pessoa que está buscando emprego é mostrada para você e você consegue compartilhar o perfil desse profissional para toda a sua rede. E a gente sabe que nesse momento de pandemia está todo mundo conectado o tempo todo, né? Então é a sua chance de ajudar alguém a ter mais chances de voltar para o mercado, certo? Se você tiver desempregado nesse momento, acho que o episódio aqui te traz umas boas dicas, mas você consegue se cadastrar no adoteumcv.org para ganhar mais visibilidade, né, para sua busca aí. Então, ou você ajuda, ou é ajudado pelo adoteumcv.org, uma iniciativa muito maneira de alguns amigos aqui da gente, da K21. E se você tem uma empresa, né, se você é empresário, se você é diretor de alguma empresa, entre em contato com a galera do Adote um CV, além de divulgar, né, para conseguir conectar o seu RH com essa iniciativa muito, muito, muito maneira. Então, um abraço aqui pro Paulo do Adote um CV, mora no coração da K21, né? Já foi K21 também, um amigão. K21 tá apoiando muito o Adote um CV. Conheçam lá, adoteumcv.org. Agora sim, vamos pro nosso episódio e fala, galera! Fala, galera, bem-vindo a mais um episódio do Love the Problem, hoje com mais um tema polêmico. E aí eu tenho novidade sobre esse tema, porque a sugestão desse tema veio de um grande amigo da comunidade de agilidade, da comunidade em geral, assim, que é o Renato Willi. E além dele sugerir esse tema e interagir com a gente no backstage, atrás das cortinas, que é o k21.link/Love the Problem, se tiver aí na frente do computador já entra lá e vai vendo, o Willi também foi convidado para participar desse episódio. Então fala, Willi, beleza? Fala, Lula, cara, brigadão aqui pelo convite, cara. Tô muito, muito satisfeito e honrado de estar aqui, cara, participando contigo, um cara que eu admiro e gosto aqui, nesse canal que faz parte dessa empresa, que também tem outras pessoas que eu gosto aí, como o Toledo, o CFC, o José Júnior. Já trabalhamos um pouquinho junto, né, Lula? Já tivemos esta alegria, esta satisfação de trabalhar junto há um tempo atrás, então fico bem contente de participar aqui. Eu sou ouvinte do Love the Problem, eu só não vi o último episódio porque ainda não deu tempo, mas fora isso, sou um ouvinte assíduo e eu acho que eu sou rato de podcast, cara, então é legal participar também. Muito bom, você é muito bem-vindo. Willi, ó, a gente já tem uma história, eu e o Willi já trabalhamos juntos um tempinho aí, o Willi me ajudou muito na vida profissional, é aquele lance de 20% do esforço, 80% do valor, né, Willi? Acho que pouquíssimo tempo que a gente passou junto
quanto já fez um impacto grande na minha vida, então obrigado. E hoje o Willi, ele tá trabalhando numa multinacional bem conhecida no mercado e que ele mesmo estava falando que já foi lar de pessoas como Frederic Laloux, Don Heinertsen, que é a McKinsey, né? Então, grandes nomes aí. Sim. Já Renato Willi, mais um nome entre esses tantos aí. Fico no aguardo do seu próximo livro, hein, William? Pra ver se vai ser tão impactante quanto o Heinertsen. Legal, cara. Sabe? Sabe que eu tenho um livro também, não sabe, cara? Sem pressão nenhuma. Ó, já temos risadas aqui de fundo e comentários de uma voz que vocês já conhecem, né? Essa voz aí já é familiar, vocês já conhecem essa risada. Raquel está com a gente também, fala, Raquel. Olá, Lola. Da última vez eu fui apresentada como Raquelzinha e meus amigos me perguntaram Raquelzinha pra quem, né? Já que eu sou uma mulher de 1,80 m. Então, estou aqui novamente, Agile Expert da K21 e com o prazer de conhecer pessoas novas e trazer também uma pessoa muito querida. Lula falou pra mim, Raquel, você que é a mocinha aí que conhece das coisas tudo de RH, eu preciso de uma recrutadora daquelas. E aí só um nome me veio na cabeça, então vou aproveitar para apresentar a Elaine Teles, que é o... Aí, palmas pra Elaine, muito bom, bem-vinda. Super empolgada. Bem-vinda, Elaine. Então, eu sou a Elaine, fiquei super empolgada com o convite. Normalmente eu sou bem animada com tudo. Então, assim que a Raque comentou, eu já falei, sim, tô dentro, vamos lá. É um tema que eu adoro. Quando eu conheci a agilidade, eu lembro que eu era a única, na verdade, pessoa que era de RH, que estava lá metida nos workshops, nos encontros, nas frentes de agilidade, falando sobre isso. Porque é algo que, de fato, mudou a minha vida, mudou a forma de eu enxergar a área de recrutamento. Então, eu tô há 7 anos nessa área, hoje eu tô no Guia Bolso, conheci a Raque na Serasa, fomos parceiras aí de área e tô super empolgada aí com o tema de hoje. Sensacional, porque a gente tem aqui uma formação muito boa, porque temos Elaine e Raquel trazendo uma perspectiva muito boa por parte de quem contrata como RH, né, principalmente, e tem eu e o Willi que, além de também ajudar nesse processo de contratação, né, tanto dos nossos clientes quanto dentro de casa, né, eu na K21, o Willi na McKinsey, a gente também já foi contratado nesse mundo ágil de alguma forma, né? E a Raquel também faz parte disso, então acho que dá para fazer um caldo bom aqui para começar a resolver o problema que a gente já instanciou aqui antes mesmo do episódio começar. E dentro desse problema de confusões, né? De todo um mundo de descobertas aí para contratar ou ser contratado na agilidade, que não é algo trivial, não é mais aquele processinho, né, Lani? Me corrija se eu estiver errado, mas não é mais aquele processinho de eu abro lá a P-Info, ó, quem é de TI, essa daqui sentiu no coração, hein? Eu abro lá. Olha só, deve falando. Exatamente. Não escondo minhas origens, né? Que já estou entregando. Ou eu abro lá Cato, né? Vou abrir a Cato e mando meu currículo lá e cadastro, e aí eu fico esperando alguém me chamar pra botar uma roupinha social, e com essa roupa social eu vou lá na empresa, até ajeito minha postura assim, né? E aí falo sobre todos os treinamentos que eu fiz, sobre tudo que eu estudei até agora, e serei contratado sem nem passar pela pessoa que vai trabalhar comigo, né? Então, só falei com a pessoa da RH e estou contratado. A vida não é mais assim, certo, Elaine? Não sei se eu tô muito pra frentex assim, mas acho que a vida não é mais assim. Exato. E foi muito legal isso que você trouxe, Lula, porque eu tava conversando com algumas pessoas essa semana e a gente tava comentando, né? A gente tá na era do compartilhamento, né? Na era do conhecimento compartilhado e tal, há algum tempo, assim, né? Mas cada vez ele tá mais forte. Então, hoje o LinkedIn é a principal plataforma, né, para contratação e tudo mais. Se a gente for olhar para o momento que a gente tá vivendo, né, os desafios que a gente tá vivendo, em abril, maio, o LinkedIn liberou a informação de que 8% das vagas diminuíram, mas 30% dos acessos aumentaram. Então, é o momento das empresas trabalharem o conhecimento, o relacionamento que elas gostariam de ter com essas pessoas. Então, hoje a gente não fecha mais uma vaga só postando ela numa plataforma X, né? Para atingir X número de pessoas e tudo mais. Hoje, por exemplo, o Lula, né? Aonde que ele tá? O que ele tá consumindo de conhecimento? É aí que a empresa que quer contratar ele deveria estar. E eu acho que esse é o papel hoje
de um RH, que eu não gosto de falar RH, e eu adoro o slogan da K21, a camiseta da K21, pra quem não viu ainda, virou meu uniforme por algum tempo. Eu tinha até 2 camisetas, que é menos recursos e mais humanos, né? Então, a gente tá falando de pessoas e não de recursos, né? Então, a gente tem que se conectar com essas pessoas e entender, de fato, onde elas estão. Porque o RH deixou de ser uma área de apoio e hoje o RH faz parte da estratégia da organização, né? Então, se as pessoas fazem parte da estratégia, o RH é a estratégia da organização. Mudar, entrar nesse protagonismo é importante para as pessoas de recrutamento, especialmente. Sensacional, porque quando você fala, né, assim, a galera já deve estar cansada de saber que na K21 a gente não tem RH. Hoje somos, enquanto a gente grava esse episódio aqui, somos em 70 pessoas, mais ou menos, na K21, a gente não tem RH, mas no final a gente tem pessoas que cuidam de pessoas que cuidam de recrutamento, né, pessoas que cuidam de trazer mais gente pra K21. Acho que dá até, inclusive, um episódio inteiro sobre isso, né, Raquel? O processo de namoro da K21 e tudo mais. Mas o que eu queria, acho que talvez começar a provocar aqui, é porque quando eu falo de K21, uma dor das pessoas é, mas a K21 é diferente, né? Porque já nasceu ágil, porque isso daí que vocês fazem só aplica no mundinho de vocês. E na verdade não, a gente aplica isso também fora do nosso mundo, mas o que eu quero saber e acho que talvez o Willy, que esteja em contato aí bastante, assim como eu, com empresas tradicionais, né, que vivem isso, e a Elaine que vem também de empresas mais tradicionais e conhecendo esse mundo novo há 7 anos aí, o que tem mudado nessa contratação, né? O que tem mudado nesses parâmetros? E acho que essa resposta não é só para quem está ouvindo e faz parte de uma empresa, é para quem está ouvindo e está buscando outras empresas para trabalhar também, porque se você é o produto, né, se você está se vendendo ali, é importante você saber o que seu consumidor está usando como parâmetro para te comprar ou não, né? Então, Willy, Elaine, o que mudou aí nesses parâmetros para contratação hoje nesse mundo ágil? Deixa eu só aproveitar aqui para reforçar o que a Elaine falou, né, sobre o RH, a área de pessoas ser estratégica. Tem o ex-general manager do McKinsey, né, que você falou de livros, ele tem um livro também, cara, que chama Talent Wins, né, o talento ganha, ou sei lá, algo assim, tradução livre, e ele fala do G3, né, ele fala que existem 3 executivos que são quem deveria estar liderando a empresa, não é só o CEO, ele fala do CEO, o CFO, o cara de finanças e operações, e o CHRO, ou seja, ele coloca esse trio como o trio central de condução das empresas. E todas as vezes que a gente está fazendo um trabalho de transformação digital ou ágil nos nossos clientes, a gente, cara, a área de pessoas, a RH, é parceira unha e carne, senão não sai, né? Todo o trabalho de capacitação, de aculturamento, de mobilização, de reestruturação. E aí eu já começo a entrar também na resposta da sua outra pergunta, que é o que o novo agilista tem que saber, o que ele tem que estudar, para que ele tem que estar pronto, né? Ele precisa saber transitar nesse mundo, ele precisa saber dialogar com executivos, ele precisa, primeira coisa de todas, ele precisa saber o valor da agilidade, ele precisa saber para que ser ágil. Até, a gente sabe que vários movimentos aconteceram de baixo para cima até certo nível, eles começaram a bater num teto ali, nos executivos, nos diretores, quando você chegava mais lá em cima, a transformação acontecia, e lá em cima, quando você começava a ter que mudar a estrutura, e aí quando você muda a estrutura, você tem que às vezes mudar a estrutura de incentivos e de carreira para conseguir comportar aquele perfil novo, para conseguir incentivar a coisa certa, né? Você não pode falar de colaboração e recompensar todo mundo individualmente. Às vezes você entra numa contradição. Você também não pode compensar todo mundo igual e deixar de tentar reconhecer a meritocracia individual do esforço de cada um. Então a gente tem essa discussão, tem a discussão de reestruturação, tem a discussão agora que está muito em voga, que é Business Agility ou Enterprise Agility, que todo mundo está falando muito, que é como que eu faço a organização ser ágil, né? Então eu tenho que falar também de como que a governança pode ser mais ágil, que normalmente ela é um gargalo gigante, como que a parte de orçamentação ela pode ser mais ágil, que normalmente ela é uma definição de 1 ano e você leva 1 ano para rever, para ver que aquilo foi errado, né? A gente estava falando de lead time agora há pouco aqui. E o agilista novo, o agilista que vai ter espaço agora, não é um cara que sabe de Scrum, Kanban, XP. Esse cara tem espaço, se ele for bom, se ele for experiente. A experiência é outro ponto muito chave aqui, mas ele precisa também saber se comunicar, ele precisa ser pragmático, ele precisa saber de todas as teorias, como que ele aplica, ele precisa ter essa experiência,
gerência. Ele precisa saber discutir sobre governança, sobre estrutura organizacional, sobre incentivos, sobre carreira, sobre RH, sobre resultados de negócios, sobre negócios, né? É legal ele conhecer daquilo que ele está atuando, é legal ele ser curioso, no mínimo, sobre aquela indústria ou aquela empresa que ele vai atuar. Então é um perfil cada vez mais raro que a gente busca. Eu lembro muito do Juliano Ribeiro, outro cara da comunidade, né, que amigo nosso, lá de Curitiba, que agora está aqui em São Paulo. Ele fala que o Agile Coach, o coach também caiu em desuso, né? O agilista, vamos falar assim. Eu também não gosto do coach. Ele é forjado. Ou seja, como você cria um cara, não é fazendo treinamento, não é fazendo curso, não é lendo todos os livros, é a ferro e martelada. O Agile Coach novo, ele tem que trazer essa carga. Eu tava aqui ouvindo o Willy e pensando o quanto isso está conectado com a área de pessoas, né? O RH, até como conhecido tradicionalmente, assim. O quanto é importante, né? Conhecer do negócio, ser parceiro do negócio. E quando eu falo disso, eu tô falando do agilista e eu tô falando do meu papel enquanto recrutadora. Para que aí a gente consiga olhar de forma sistêmica para a empresa, entregar valor para a empresa, né? E conseguir chegar a todos os níveis. Eu tive uma mentora lá em 2014 que ela dizia pra mim, Nani, estuda isso, vai atrás, aplica onde você conseguir. Eu trabalhava em uma consultoria na época e eu montei meu primeiro Kanban. A partir daqui, sem nem saber o que era Kanban, tá? Metida, fui lá e coloquei. A partir daí, eu comecei a entender todos os gargalos que existiam. Eu comecei a trazer transparência. E eu lembro que a gente trabalhava muito vagas de Scrum Master na época. E a gente estava muito atrás de pessoas que dominavam o tema, né? A técnica. E não estava olhando pros perfis, e até mesmo as empresas olhando pros perfis de pessoas que conheciam do negócio, entendiam do negócio, sabiam conectar as áreas como um todo. E ela me trouxe um ponto muito interessante que até hoje, assim, eu lembro e reforço bastante. Que não existe perfil certo e errado, empresa boa ou ruim. Existe aderência. Aquele momento que a gente está vivendo. Então, entender qual é o momento que a empresa está vivendo, para daí entender qual é a pessoa que a gente precisa, quais são os comportamentos, os hard soft skills, né, que a gente busca num profissional, é super importante. E aí a gente passou a perceber que a experiência era muito mais importante do que o conhecimento técnico, né? Que a aplicabilidade daquele conhecimento que a pessoa tinha adquirido, ele era super relevante para o momento que a empresa estava vivendo. E a gente sabe que era algo muito novo, né? Hoje, o termo agilista, eu gosto muito desse termo, porque ele para de falar de ou Kanban, ou Scrum, ou XP, ou qual for o método, né, que a pessoa vai utilizar, e falar do que ele vai fazer, né? Que é conectar as áreas, que é entregar valor, que é ter valor agregado na visão holística sobre aquela empresa, para daí sim fazer com que as pontas se conectem e o negócio funcione. Então eu acho que a gente tá super alinhado com o que o Willy tá trazendo. E acho que não se aplica só a agilista, né? A Raquel é um bom exemplo aí, né, Raquel, de pessoa que não necessariamente estava com esse chapéu de agilista, agile coach, agile expert, scrum, whatever aí, e já estava vivendo experiências que até hoje se traz fortemente, né? O que eu acho que é interessante dessas duas coisas que tanto a Elaine quanto a Renata falaram é que em algum lugar a gente bate na soft skill, né? Não vou fazer a abraçadora de árvore sim, porque eu estou no meu direito, mas eu acho que foi até muito interessante do meu próprio processo, etc., que existe esse lugar de você conhecer as ferramentas, né? Então, mas existe um lugar ainda maior que eu acho que tanto a Elaine quanto o Renato trouxeram, que é da visão sistêmica, né? E talvez aí leitura de cenário de alguma forma. Inclusive tem um podcast sobre isso, não é, Lula? Um episódio super legal de um bom podcast sobre isso. Pra quem não ouviu aí, a gente tá falando do episódio com Alisson Valles sobre pensamento sistêmico. Inclusive tá no meu top 3, tá, Raquel? No meu top 3 e no top 3 de bastante gente. Se você quiser ver mais detalhes sobre as referências desse episódio, ou no top 3 de quem que tá, entra lá, k21.link/Love the Problem, lá nos bastidores tem, inclusive, coloque também o seu top 3 lá nos nossos bastidores, pra gente saber quais são os principais aí da galera. Pensamento sistêmico, isso aí, Raquel. Muito bom. Mas é que aí eu acho que o ponto é esse, né? O quanto você consegue enxergar o problema sistemicamente e saber qual é a ferramenta certa pra usar naquele momento ali, né? E isso é muito mais sobre essas experiências que você já
já teve na vida, os problemas que você já teve que resolver, do que sobre, de fato, algum curso que você fez ou alguma certificação que você tirou, né? Que claro que ajuda, porque você pode ter um insight sobre uma ferramenta que você não conhecia, mas acho que me vem bastante isso, assim, tem bastante a ver aí também com o meu processo, como o Lula trouxe, né? Então eu vou tacar fogo aqui na discussão. Eu gosto de polêmica, né? Polêmica é o que move o mundo. Mamilos! Porque, olha só, alguns pontos assim, eu olhando pra minha trajetória, eu vejo que, e aí eu tô falando de experiência, tá falando de experiência, né? Então vamos falar de experiência. Primeira coisa que eu vejo, essas coisas não são importantes só na parte da minha vida em que eu comecei a me posicionar como alguém que queria trabalhar mais com agilidade, né? Tem um período da minha vida que eu decidi isso explicitamente assim, eu falei, vou trabalhar com agilidade, não sei se eu vou trabalhar vendendo coco na praia, se eu vou trabalhar numa agência de turismo ou se eu vou trabalhar com tecnologia, mas com certeza eu vou usar isso que eu aprendo com agilidade. Mas mesmo antes desse período, como desenvolvedor de software, né, na época, acho que tudo isso que vocês já falaram aqui é um fato também. Então, tô tentando expandir aqui um pouco para, a gente não tá falando aqui simplesmente de agilista, de agile coach ou de desenvolvedor e indo além aqui, a Elaine tá falando sobre ela enquanto alguém de RH também, né? Então, se você for alguém de RH e quer se posicionar no mercado, volta aí uns 5 minutinhos aqui no podcast, ouve tudo que a gente falou de novo, porque isso se aplica também a você, certo? Não é só nesse contexto. Essa é a primeira bomba aqui que eu tenho guardada pra jogar, pra ser polêmica aqui. Vou segurar as outras aqui pra gente comentar essa primeira. Muito legal, assim, que você trouxe, Lula, porque me fez lembrar de algumas coisas, né? E uma das coisas importantes na minha carreira, que em determinado momento eu percebi o quanto a agilidade era importante fazer parte da atmosfera da empresa. Eu lembro que eu tive um líder que ele dizia o seguinte: a responsabilidade de contratar não é da Elaine. Eu não quero ninguém falando que a responsabilidade é dela. É de todo mundo. Todo mundo tem papel importante aqui dentro na contratação das pessoas certas. Então, quando ele empodera o que para muitas empresas é uma responsabilidade só da área de atração de talentos, de recrutamento, e passa a trazer isso para colaboração, é super relevante. Então, foi um momento, assim, uma virada de chave muito importante na empresa, assim. E isso foi desde o início. Então, deixou de ser algo que era só a responsabilidade da Elaine para que todo mundo entrasse nessa junto. E que a gente abraçasse a incerteza, porque o processo seletivo é assim, tá andando super bem, tá tudo certo, estamos com o candidato, pessoa finalista pra vaga, e a pessoa, sei lá, declina. A pessoa recebe uma contraproposta. Isso não, eu não posso dizer que isso acontece muito na minha vida, graças a Deus não é tanto, mas acontece. Então, mas eu vou falar por que não acontece, Elaine. Eu vou falar por que não acontece. Sabe por que não acontece? E aí, quem se interessa com isso, ouve o episódio sobre Kanban, ouve o episódio sobre agilidade agnóstica no domínio organizacional, porque isso tem explicação com fluxo. É porque o seu tempo de entrega é muito pequeno e como é um tempo menor, você está muito menos suscetível a mudanças que acontecem no mundo, porque é menos tempo para acontecer a mudança, né? Então, uma coisa já reforça a outra, né, Elaine? Assim, pelo que eu tô... Exato. Quanto menor o espaço de tempo, né, a fatia, ou enfim, como a gente for chamar, mais fácil é aceitar a mudança quando existe. Então, a gente não se apega a isso, a gente abraça a incerteza com um sorriso no rosto e fala, cara, vamos pra próxima, a gente tá junto nessa. E aí, a entrega é muito mais rápida, ela tem muito mais valor, né? Não é porque é rápido que não precisa ter qualidade, né? É porque a gente tá desenhando um processo e um fluxo que atende à necessidade do negócio. Então, cada negócio tem a sua necessidade, cada negócio tem o seu timing. Então, entender esse timing é importante. Não só pra área de pessoas, né? Pro RH. O Agile Coach, o agilista, essa pessoa de agilidade também, acho que tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Vou deixar então uma frase memorável aqui, ó, pra a galera tatuar aí no braço, que é: se você quer contratar para um mundo mais ágil, se você quer contratar para o século XXI, para o trabalho do conhecimento, não adianta você contratar como se contratava 30, 40 anos atrás. Não vai funcionar. Esse tempo que demora uma empresa com muitas dependências para passar por esse processo de contratação vai te prejudicar. Esse tempo vai fazer com que as mudanças que acontecem no mundo joguem contra você. Ou seja, se você está contratando para ser mais ágil, seja mais ágil já desde o processo de contratação, né? Começa a pegar exemplos. Trocando ideia aqui com a Elaine, algumas dicas simples aqui. Você, por exemplo, trabalhar já a 4 mãos junto com quem solicitou a abertura da vaga, sabe? É você conseguir fazer alguma coisa mais real, ao invés de você ficar naquele teatrinho inicial ali,
aí deixa eu conhecer o candidato, né? Então, se você quer ser mais ágil, já começa desde o seu processo de contratação, não é, Willy? Cara, eu queria comentar duas coisas aqui. Primeiro que eu vi da Elaine, que o líder dela, que teve essa atitude, ele já era ágil, né, cara? Quando ele falou, a responsabilidade é de todo mundo, não é a entrega da Elaine, é a entrega de todo mundo, né, a contratação, ele já teve uma atitude ágil. E é importante os líderes, eles serem exemplo do que a gente quer construir, né? A gente trabalha muito, se é que a gente faz um trabalho de coaching, no sentido coaching mesmo, é esse com os líderes para eles serem esse modelo a ser seguido, né? Ele tem que transparecer, ele tem que exalar os valores ágeis, no caso, a cultura da empresa. E eu queria desafiar vocês, eu concordo com a velocidade da contratação, para botar a pimentinha, a gente tem que ser rápido mesmo, só que a gente está falando, acho que talvez do processo de quando a pessoa entra no funil da entrevista ali, mas eu acho que a conversa com a empresa, ela deve ser longa e ela começa muito antes do que as entrevistas, né? Ou seja, você tem uma marca, você tem empresa, por que hoje existem pessoas ou personalidades-chave que você chama para uma empresa? Que ela atrai, ela tem um gravitas, ela consegue atrair talentos, porque todo mundo sabe que aquela pessoa é um bom líder, ou porque vai aprender muito com ela, e porque eu vi em palestra, porque teve em podcast, porque teve em evento, sei lá o que, é a hora que você começa a vender, né, essa marca, essa empresa, e é nessa hora que começa a contratação, e aí começa um namoro longo, e aí esse finalzinho é o gol, né, esse gol tem que ser rápido mesmo, esse chute, essa movimentação na área ali, gol tem que ser rápido. Vocês estão puxando o assunto para território que eu gosto muito, que é fluxo. Na verdade, eu enxergo fluxo em todo canto, né? Exato. A Raquel sabe aí que a hora que começou a contar essa historinha, eu já tô imaginando o fluxo. Eu concordo muito com você, Willy, que a contratação ela tem que acontecer rápido a partir do momento do comprometimento, né? Mas já existe toda uma seara acontecendo muito antes desse ponto. E a dica que eu deixo aqui pra galera... contínua, né? Exatamente. A dica que eu deixo pra galera é a seguinte: o tempo todo Lula, estou contratando, mas sem me comprometer com uma vaga ou uma pessoa ainda. Então o tempo todo eu tô sondando, pensando, será que eu quero trabalhar com essa pessoa? Será que ia ser legal ter essa pessoa trabalhando comigo? Ou será que ia ser legal ter essa pessoa trabalhando em um cliente? Mas por enquanto são só opções, né? Então ali opções na vida. E aí a minha dica, Willy, nesse sentido, talvez seja tentar deixar claro qual que é esse momento do comprometimento, né? Com a vaga, com a pessoa e com o processo seletivo de fato, e para esse momento toma muito cuidado, né? Porque você pode se comprometer com coisa errada. E aí a minha dica é, você vai contratar, por exemplo, alguém no mundo de agilidade, pergunta para alguém que já trabalha no mundo de agilidade, sabe? Você vai contratar alguém que desenvolve, pergunta para alguém que já é referência dentro desse mundo de desenvolvimento. A pessoa já tem uma reputação, já tem toda uma história que você pode tirar proveito. Né, Willy? Cara, e eu só queria comentar sobre isso que você falou de estar sempre contratando. Acho uma atitude excepcional. Ele indica que você tá ok com a empresa, que você tá ok com a carreira. Isso transparece que você tá satisfeito e você vai atrair mais gente por causa disso. Eu acho uma baita atitude. A gente sabe, e eu já li livros, eu sei que o Google também sabe disso, que assim, a melhor forma de trazer alguém é por indicação. É o que vem mais certeiro, porque você só vai chamar alguém se você estiver satisfeito, você já vai chamar alguém que você acha que é bom, porque você não quer se atrapalhar, e é econômico também, viu? Em vez de fazer um esforço de publicação, de não sei o que, é bem econômico. E, cara, eu também tinha essa atitude quando eu tinha empresa e, cara, era tudo que a gente fazia, parecia maldoso, mas sempre tinha segunda intenção. Era um dojo, tá? Deixa eu ver como é que essa galera que trabalha o dojo você vê na experiência, né? Evento, a pessoa estava ajudando a chamar evento, estava ajudando a fazer as milhões de coisas que a gente fazia na época, a gente estava sempre de olho. Eu convido outras pessoas a terem esse olhar, que é um olhar de dono no final das contas. Eu acho excepcional essa atitude. Só para deixar claro pra galera, o dojo, quando ele fala dojo é um negócio que eu gosto muito, né? Dojo ou dojo, não sei, que é um momento, e aí fica a dica, né? É um momento em que um grupo de pessoas trabalha junto para resolver um problema, né? Para treinar em cima de um problema, e aí pode ser com código, né? Se você estiver contratando desenvolvedores, mas se você estiver contratando alguém para contratar pessoas, por exemplo, você está contratando alguém de RH, chama essa pessoa para fazer uma entrevista junto com você, sabe? É meio que sente um pouco do trabalho na prática, né? Essa provocação do Willy foi super legal, e acho que a gente vive um momento de marca empregadora, né? Que tá muito em alta, então é uma das palavras da moda até, assim, né? Marca empregadora. O que a marca tá fazendo para atrair, para ativar os candidatos, os leads mais qualificados para
para o teu cenário, né? E eu falei no início que o LinkedIn trouxe a informação, né, que 30% dos acessos aumentaram. Então, as empresas têm uma oportunidade imensa aí de se conectar com as pessoas para falar da sua cultura, dos seus valores, do que você busca e conseguir atrair um número de pessoas significativo dentro do perfil. E quando a gente olha para a área de atração, né, você estava falando do dojo, né? Seja lá como que fala esse negócio, eu chamo dojo ou dojo. Tem o pair programming também, que a gente aplica para as vagas de desenvolvimento dentro do Guia Bolsa, a gente faz isso na Serasa também, que é uma forma que eu já não vejo como inovação, mas para algumas empresas que ainda não fazem, eu acho que poderia inovar bastante no processo, né, de seleção, no processo de recrutamento, porque é até uma oportunidade para essa pessoa não estar só sendo avaliado, como estar aprendendo algo, sabe? Então você contribui com o aprendizado daquela pessoa, com o nosso aprendizado. Então essa parte da troca ela é muito importante, porque o processo de seleção, o processo de atração e seleção de talentos, ele não é algo que só a empresa tem que ganhar, né? Eu acho que o candidato pode sair satisfeito. E depois disso, dar um feedback, né, para essa pessoa. Se ela não foi aprovada, não é exatamente a pessoa que a gente está buscando, como que a gente faz para melhorar esse relacionamento? Porque a gente nunca sabe, né? Eu tenho um case na minha carreira que eu gosto muito, que uma pessoa não foi aprovada, a gente deu um feedback estruturado, era uma vaga inicialmente de qualidade, né, analista de qualidade pleno, na época ela não foi aprovada, depois de 6 meses ela voltou, ela falou, agora eu tô pronto, eu quero fazer de novo o processo com vocês, e ela entrou como sênior na empresa. Ela tá até hoje lá, até. Eu tenho muito orgulho desse case, porque ele trouxe pra gente, sim, foi graças ao feedback estruturado de vocês que eu percebi que eu não tava pronto mesmo, e que eu fui atrás do conhecimento, que eu estudei e que eu entendi o que eu precisava melhorar. Então, fazer uma seleção dessa forma, a gente acaba conseguindo trabalhar a marca empregadora, conseguindo atrair pessoas que querem também fazer parte dessa empresa. Então, é essencial isso que o Willy trouxe de como que você está sendo visto pelas pessoas, né, no mercado. É muito bom esse ponto, porque eu tive a oportunidade de trabalhar, assim, de perto com a Elaine nessa vida, né? E aí, qual que era o problema que recrutar bem resolvia? Então, tinham 2 coisas que me pegavam bastante. Uma cadeira de RH, né? As pessoas não saíam da cadeira, né? E eu tava numa posição que eu olhava muito pra turnover e eu precisava entender o que acontecia, né? E aí eu via a demora do processo seletivo, eu via, depois de 2, 3 meses, as pessoas saindo, né? Então, putz, eu tinha acabado de trazer aquele cara pra dentro, com todo o custo que é recrutar uma pessoa, né? E depois perder ela também tem um custo altíssimo. E quando você pensa no mercado principalmente de tecnologia, né, que às vezes é super difícil você achar um cara com a skill mais técnica ali e tal, e pô, não dá pra perder a pessoa assim. E aí o que começou a ficar muito claro pra mim é a importância desse match, né? É da pessoa, a Elaine falou isso um pouco lá atrás, mas tem um antropólogo que eu gosto bastante, que é o Franz Boas, que ele fala de relativismo cultural. E o que isso significa, né? É aquilo que a Elaine falou, não existe cultura boa ou ruim. Existe a percepção da sua cultura sobre outra cultura. Então, quando você encontra a cultura certa, esse match, né, ele garante uma série de coisas, né? Tanto depois o cara ter um bom processo e uma boa jornada dentro daquela empresa, que faz com que ele seja um promotor daquela própria empresa, que estimula a marca empregadora. Então é um ciclo, né? Pela perspectiva de quem está sendo contratado, é você saber que você chegou num lugar e aquilo que te foi dito, né, e prometido vai ser de fato verdade, né? Então, o que eu acho que eu vi algumas vezes acontecer, depois que eu acabei indo mais pro mundo de agilidade, é a pessoa chegando na empresa e falando, né, olha, me contrataram para ser agilista e eu vou mudar o mundo, e aí chega lá e a galera fala, então, ó, você vai olhar só para esse time aqui, você pega esses post-it daqui, você coloca aqui, você faz um quadro na parede, porque quando alguém vier aqui visitar a empresa, precisa ter um quadro físico com um monte de post-it colorido, tá? E essa frustração é gigante, né? Tipo, a pessoa num lugar onde não faz sentido pra ela, gera o comportamento oposto, né? Que ao invés da pessoa virar promotora, ela virar um detrator. Eu acho que, talvez, Raquel, indo pra uma linha mais subjetiva aqui, mas bem importante disso daí que você tá falando é a autoconsciência, né? E aí acho que
talvez o que resuma muito o nosso papo até aqui é exatamente esse ponto de consciência, né? O quão consciente, primeiro, a organização tá a respeito de qual problema que ela tá tentando resolver com a contratação que ela tá fazendo, porque a gente vem muito com a solução, né? O job description vem lá, chega pro RH publicado, tipo, ó, essa é a solução, mas beleza, qual que é o problema? Aonde tá o nosso gargalo? Aonde tá a nossa escassez? O que não tá saindo? Por quê? Então, essa consciência da organização quanto ao problema, e você me traz também, Raquel, uma consciência do candidato quanto ao que ele quer da vida, né? Porque se ele quer só pagar boleto no final do mês, e ok, isso é possível e é viável, beleza, procura uma empresa que também só tá procurando alguém para dar dinheiro para pagar boleto, e aí você vai poder estar suscetível a fazer qualquer coisa que essa empresa quer que você faça. E tudo bem, se essa for a relação que as duas partes querem, né? Então, se você, por exemplo, é um Scrum Master, né? Tô começando a carreira, pô, Lula, eu tenho pouca experiência, tô começando a minha carreira agora e tô procurando um trabalho. Beleza, você tá procurando um trabalho pra quê? Você tá procurando um trabalho pra você começar a ter algum tipo de experiência? Abre o coração e fala. Mas tem um nível de autoconsciência, inclusive, que é o que você já tá conseguindo ter de experiência na sua vida, no seu dia a dia? Você tá tendo contato com alguma comunidade? Você tá sendo voluntário em evento? Você chegou a fazer algum treinamento e trocou ideia com pessoas que têm mais experiência pra também aprender com a experiência dessas pessoas? Então, o que você quer da vida? Qual que é o seu nível de autoconhecimento? Eu acho que esse é um ponto bom, porque quando você olha para o mercado, e acho que Elaine sempre por perto aí, como amiga também, né? Quando eu comecei a pensar em me recolocar no mercado, né? Eu comecei a olhar algumas vagas, né? Que estavam disponíveis ali no LinkedIn e tal. E aí eu olhava para aquilo e eu falava, caraca, o mercado de agilidade é insano. Porque o PO aqui dessa empresa aqui é uma coisa X, o Product Manager dessa outra empresa aqui é uma coisa Y, que volta ali um pouco no comecinho da história, né? O Scrum Master é blá blá blá, o Product Design é blá blá blá, e eu olhava e falava, tá, eu fiz esse tanto de coisa aqui. Se eu for pensar, tem um pouquinho de todas essas coisas que se encaixam em qualquer desses papéis, né? Mas qual que é o próximo passo que eu quero dar na minha vida? Eu vim parado ainda K21, mas fora isso, eu acho que é a importância desse lugar, né? De você entender qual que é o passo que você quer dar, porque o mercado é novo. Apesar de não ser super novo, né? Mas é algo que está se estruturando ainda, né? Quando você pensa em cargos, não é algo que necessariamente está lá já no super bem descrito o que é um Scrum Master, o que é um Agile Master, é algo que está sendo um processo de descoberta, né? E vai estar sempre em descoberta, né? No final, porque o mundo está mudando muito, né? E a gente fala isso também, né? Agilidade não é o fim, é o meio para um fim. Então não tem como. Se a gente for pensar, pode ser que a necessidade do profissional de amanhã, ainda que seja ágil, seja outra, né? Sim, Raquel, que você falou de uma pessoa que está frustrada por estar só facilitando cerimônias, colando post-it na parede, você esqueceu de um ponto que é fazer reunião de pé, senão tá errado, né? E mandar um invite na agenda também, né, Willy? Se não botar o apontamento na agenda de todo mundo... Estamos ágeis, estamos de pé, post-it na parede, abraço eventual, estamos ágeis. Não, sem sacanagem agora. Agora, eu prefiro a pessoa que está frustrada, como a Raquel falou, do que o que a gente tem visto aí no mercado, que é o cara que está acomodado. Ele, né, não teve aquilo que a gente conversou agora há pouco, dele estar procurando entender do negócio, procurar estar questionando, trazendo valor. Ele acha que é o processo, seja qual for a metodologia, ele fica trazendo, cara, o cara vê na comunidade, sei lá, X treinamento, sem querer julgar nenhum treinamento, aí ele vem e traz, vê outro treinamento, aí ele vai e traz, e ele fica trazendo aquele bando de treinamento que não resolve problema nenhum, é um monte de solução em busca de um problema, né, e ele só repete e não consegue aplicar nada também. E acha que o trabalho é isso e fica num mundinho isolado do negócio. E o que eu tenho percebido, né? Não sei se vocês percebem igual, mas os líderes começam a ver essa pessoa e questionar, falar, não justifica o salário que eu pago pra esse cara pra fazer isso que ele faz. Ele não tá trazendo impacto e valor nenhum. Tá, ele traz um monte de treinamento, mas e daí? Fica faltando alguma coisa. E eu acho que esse comportamento não vai ser sustentável para as empresas, né? Já essa pessoa que agora, porque foi um boom, ainda a Agile entrou em mainstream e tem esse bando de carreira fora do lugar,
lugar e um monte de contratação fora do lugar, eu acho que isso não vai se sustentar por muito tempo, né não, Lula? Eu tenho uma perspectiva também não tão positiva quanto a essa festa do mercado da agilidade, né, atual, assim. Eu acho que em algum momento as pessoas vão começar a trocar de emprego muito rápido porque esse fit não tá rolando, né, porque a pessoa que tem muito pra falar e pouco pra fazer, logo mais o mercado começa a expelir. Mas por outro lado, Willi, treinamentos também mudaram a minha vida, né, eu falei que tava guardando mais bombas aqui. Treinamentos mudaram a minha vida quanto a eu tirar o maior valor possível daquilo que eu tô pagando, né? Então eu pagava do meu bolso ali. Essa história eu já contei muitas vezes em muitos lugares, mas o primeiro CSM que eu fiz, o primeiro Certified Scrum Master que eu fiz da K21, e assim, não foi com essa autoconsciência total não, assim, da vida, tá? Eu falei, tem que ser autoconsciente aqui. Foi porra nenhuma, foi do tipo, eu gosto desse negócio de agilidade, né? Eu gosto. Se eu for pro mercado, é bom eu ter uma prova, né? Então o que eu vou fazer? Tirar uma certificação. E fui lá pegar meu papelzinho, assim, esse é meu objetivo, nada nobre. E aí nas primeiras horas do treinamento, o Rafael Sabag, isso 2013, né, comecinho de 2013, Rafael Sabag explodiu minha cabeça, assim, eu falei, porra, olha quanta coisa que eu acho que eu sei e não sei, que eu tô só teorizando e devia estar praticando, e a partir daí, isso daí foi um call to action pra mim, né, foi Lula, toma jeito, cara. Então se você tiver uma condição dessa também, tira o maior valor possível disso. Foi muito polêmico ele? Não, cara, é que não é qualquer treinamento também. Você fez um bom treinamento e o que a gente vê também eu não sei se é a autenticidade que tá faltando aqui, assim, alguém ouve alguma coisa a primeira vez, nunca trabalhou com aquilo, já tá dando treinamento com aquilo. Qual é o valor real disso? Quando você falou com o Sabá, ele já tinha aplicado, ele já tinha vivência, ele já tinha experiência com isso, e outros treinadores também, eles já aplicaram, já tem valor, já aprenderam, já aplicaram. Senão fica... Antigamente o pessoal falava do empreendedor de palco, né? Tem o agilista de palco, tem o treinador de palco também, o cara que dá todos os treinamentos, mas ele nunca aplicou aquela teoria. É o que o mercado taxa de teórico. E eu achando que eu ia ser polêmico aqui, hein? Eu fui polêmico, cara? Eu acho que é razoável, pô. Dá pra fazer um episódio inteiro sobre isso, e eu vou tentar subir um nível nessa análise, Willi, e é uma perspectiva que você gosta bastante, pra gente ir pros finalmente aqui, que eu acho que dá um episódio inteiro sobre isso, tá? Então já fica aí, se alguém achar que é uma boa sugestão, entra lá no k21.link/LoveTheProblem e deixa a sugestão lá. Mas eu acho que muito disso, Willi, é a falta de uma boa liderança. E boa liderança a gente está falando desde dentro das empresas, né? Então, a pessoa que está liderando ali, as demais, ela tem uma boa autoconsciência, ela tem uma boa visão do norte, ela tem uma boa visão de para onde quer levar a empresa, e também fora da empresa, né? Quem são seus líderes na vida? Quem são as pessoas que te inspiram? Essas pessoas têm bagagem, porque a partir do momento que o Sabag, em 4 horas de treinamento, ele explodiu minha cabeça, ele já virou para mim automaticamente uma inspiração e uma liderança, né? Que eu buscava seguir com uma bagagem, que eu fui encontrando caminhos. Então a minha dica aqui para quem tá contratando você está contratando para bons líderes? Você está contratando bons líderes? Porque isso é fundamental. Acho que a Elaine deixou isso claro aqui, inclusive nos exemplos que ela trouxe da liderança dela, ela como liderança e os líderes dela. E a minha dica para candidatos aqui e para quem hoje já está inserido no mercado você tem bons líderes? Você segue boas pessoas? Porque no final é esse jogo de eu recomendaria ou não recomendaria e pessoas influentes que vai te fazer conseguir se movimentar bem nesse mercado, não só mercado de agilidade, né, mas de desenvolvimento e tudo mais. Então eu já inaugurei aqui as dicas finais daquele episódio, já deixei a sugestão de um episódio inteiro sobre liderança, talvez, se a galera gostar. E eu queria saber de vocês, quais são as dicas aí para candidatos ou para quem está procurando pessoas dentro desse mundo cada vez mais ágil que vocês deixariam? Quem começa? Eu posso começar porque eu acho que eu não vou ser muito criativa, então eu já não corro o risco de ninguém depois roubar, porque na última roubaram minha dica, entendeu? E aí eu fiquei sem saber o que dizer, tive que ser muito criativa depois para arrumar outra. Mas brincadeiras à parte, eu acho que eu vou dizer assim sobre um lugar que eu vivi, que é de ir a eventos, participar de comunidades e conhecer essas pessoas também, né? Porque a agilidade surgiu na minha vida como
a princípio eu entendia como uma ferramenta que ia me ajudar a resolver um problema, né? Que nem era fim, né? Era transformação cultural e tal. E aí eu fui tentar entender o que as pessoas estavam falando sobre isso, quem eram as pessoas que estavam envolvidas. E assim eu conheci muita gente legal. Acho que a Elaine falou um pouco disso também, mas é que aplicar a ferramenta ou viver aquilo que você acredita pode ser em qualquer contexto, né? Então eu não preciso ter necessariamente super trabalhado com aquela coisa, mas eu tô numa comunidade que usa, ou que acredita, ou que discute sobre isso, e de alguma forma eu aprendo. Então eu acho que eventos, né, até depois minhas amigas que me procuraram e falaram, menina, como que foi que você fez isso, né, você recolocou aí e tal, legal. Eu falei, fia, vai em evento, você vai conhecer gente, bota a cara no sol. Mete a cara, né? E vai na descarada, né, porque eu lembro que eu fui com a galera do trabalho e o feedback que eu tomei foi, nossa, a gente ficou aqui 5 dias num evento X e você não ficou com a gente 1 minuto do evento. Eu falei, gente, que bom, né? Botei a cara no sol, conheci um monte de gente especial, né? E que acaba te inspirando e te fazendo aprender, né? Eu não contei isso, mas antes de entrar na área de pessoas, de RH, eu tive empresa 7 anos de tecnologia. Então eu tive, acho que as 3 últimas fases da minha vida foi que a tecnologia estava em tudo, depois o design estava em tudo, e agora a agilidade está em tudo. Quando eu falei, né, que a agilidade que permeia a organização, que faz parte da cultura, e dei esse exemplo do líder, ele não me tirou a responsabilidade, sabe? Ele me empoderou apenas. Então, até no exemplo que a Raque trouxe de quando ela estava fazendo essa transição de carreira, que a gente conversou e tudo mais, um dos pontos que eu falei pra ela, que eu falo pra todos os meus colegas e pessoas que me pedem essa ajuda na hora da transição, é que você seja protagonista da sua carreira, sabe? Que você não coloque no outro a responsabilidade do que você quer entregar de valor, o que você quer entregar pro mercado, se você quer pagar suas contas, né? E como eu falo, não tem certo e errado, é aderência ou não aderência, né? Tudo bem, mas que se você for pagar por um treinamento, que você perceba o valor daquele treinamento e tente aplicar em qualquer instância da sua vida, né? E se relacione. Eu acho que isso que a Raque trouxe é muito legal, porque eu sou dessas. Eu sou a rata de podcast e sou rata de evento também. Estou um pouco parada nos últimos meses aí, né? Claro, né? Por conta da pandemia, estou me adaptando ao remoto, mas vá atrás, se relacione, porque eu acho que é um momento do relacionamento, sabe? É um momento que a gente tem de conhecer empresas, de conhecer conceitos, de trocar ideia. Da mesma forma que eu percebo o quanto o relacionamento foi importante. Juntando bastante do que Raquel e Elaine falaram aqui, eu queria deixar meus 2 eventos favoritos aqui do ano. Agile Brasil, acho que é um bom evento aí pra quem estiver procurando eventos. E Scrum Hill, não podia deixar de citar aqui, né? Scrum Hill foi um evento que mudou minha vida. Raquel, 2014 eu fui no Scrum Hill e eu não sou um cara... Hoje eu pareço ser muito sociável assim, mas é porque eu tô entre pessoas conhecidas. Mas eu fui no Scrum Hill, entrei e saí, falei com uma pessoa só. Gente. Entrei e saí, falei com uma pessoa só. Sou introvertido por natureza, faz parte da vida. Mas dali eu comecei a pelo menos ter referência de quem era uma pessoa de renome, quem não era, quem tinha conteúdo, quem tava falando só baboseira. E isso começou a virar meio que uma bola de neve. Hoje, quando eu vou em evento, eu tô no meio de um monte de amigo ali, aí é só festa, né? Só happy hour, ele troca de ideia e polêmica na mesa de bar e por aí vai. Papo de corredor, o Willy sabe bem, né? Eu comecei a aparecer em eventos também, cara. Ajudando a organizar, criando. Voluntariado, voluntariado é sensacional. Terceiro evento, então, QCon. Aí, ó, pra quem é técnico, ó, Agile Brasil, Scrum Hill, QCon vai como voluntário. Assim, vai nos 3 como voluntário, que as 3 experiências são maravilhosas, mas o QCon é mais caro, né? Então, como voluntário, fica até mais barato pra você. Fica a dica aí. Abraço, QCon. Ó, pra quem quiser mesmo, dá pra ser voluntariado da Agile Conference, lá dos Estados Unidos. Porque o ingresso é, tipo, sei lá, uns $2.000, que hoje, nos valores atuais, a gente tá em 2020 aqui, no final da pandemia, dá $1 milhão e poucos de reais. Isso, é tudo que eu preciso pra viver o resto da minha vida. Mas também dá pra ir como voluntário lá. Suas dicas, Willy. Suas dicas pra fechar o episódio aqui com chave de ouro. Ouvimos dicas de Raquel, dicas de Elaine, minhas dicas. Pra quem tá buscando contratação, então, eventos, todas as dicas da Raquel e da Elaine são super válidas, e Lula também, porque é uma forma de se relacionar, né? Tá sempre buscando aprender além da agilidade. Lembrar que a agilidade é o meio, né? Não é o fim. A gente tem que buscar estar trazendo resultado, a gente tem que saber
como que a gente aplica, para que serve tudo que a gente está aprendendo. Então, eu acho que isso é uma boa dica. E não se satisfazer com o que está vindo do mercado, olhar para frente. Não, a gente tocou de leve aqui na questão dos líderes que estão faltando, mas hoje tem uma dor do mercado muito grande, que faltam líderes nos mercados. Eles precisam, as empresas onde a agilidade está crescendo, estão precisando de líderes fortes para orientar o pessoal, para trazer esse conhecimento, para trazer essa experiência mais relevante. Você já entrevistou 2 aqui grandes, o Imbert e o Manuel. Faltam mais Imberts e Manuéis no mercado. Para as empresas contratantes, né, para quem contrata, buscar esse namoro de longa data com o candidato. As meninas também deram dica excelente aqui de ter um lead time, de tomar a decisão a partir do momento de comprometimento até a decisão, isso ser rápido. Estuda em Kanban, né? Estuda em Kanban. Avaliem o comportamento e experiência do candidato, coisas que a gente vê que funciona. A gente falou do dojo, mas dá para fazer role-playing ou teatrinhos, né? Situações para ver como que o candidato reage na hora que estiver fazendo pergunta. Avalie bem o que ele fez, né? Normalmente os candidatos tendem a falar, não, a gente fez uma reunião assim, assado, ou eu resolvi não sei o que. Não, o que você fez, né? Vai no cerne da questão para saber o que ele fez, porque aí é onde o pessoal que não tem experiência, o detalhezinho do detalhe, a dor da dor, né? O que deu errado não está no livro. Então, onde você aprende se a pessoa realmente vivenciou aquilo ou não. Sensacionais as dicas do William aí. Gente, ele já tá contratado aí para RH, roleplay, dojo, técnicas. Head de RH agora, Renato Willi. É que a gente forma o pessoal, né, para contratar nas empresas. A gente não contrata, mas a gente forma contratantes de perfis digitais. Então, comportamental, eu acho interessante também ter uma avaliação técnica do candidato. A gente não dispensa uma avaliação técnica. E um livro excelente, então, já. Work Rules, do Laszlo Bock, que é o cara que foi, como é que chama? People Operations do Google. E ele também é ex-McKinsey, entra aí no hall de ex-McKinsey. Cara, ele tem dicas ótimas. Uma dica que eu gosto muito é assim, a gente sempre está subindo a barra da contratação. Ou seja, quando a gente vai contratar para o time da McKinsey, a gente tenta fazer com que o processo seja cada vez mais desafiador, de forma que eu, olhando para mim quando entrei, eu não me contrataria, eu não passaria no processo. Acho que é um processo de evolução contínua aí que é bem saudável para as empresas. Ou seja, não abrir mão de qualidade, igual a gente faz com código, né? Sensacional, belas dicas. Acho que pra quem ficou aqui até o finalzinho do episódio, valeu muito a pena. Todas as referências, o Willi citou aí, por exemplo, Work Rules, a gente falou, a Raquel falou do Framboise, Talent Wins, Lalu, Heinersen, tudo isso vai estar lá no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem. Inclusive, estamos experimentando coisinhas novas lá no nosso backstage, dá uma conferida que você vai ver. E acho que a gente pode ir pros finalmente aqui. Acho que vai um obrigado a todos vocês. Querem deixar uma mensagem final, algum comentário final aqui, fechamento do episódio? Primeiro, obrigada, gente, pelo convite. Acho que foi incrível trocar aí com vocês. E para fechar, meçam. Medir tudo que vocês fazem. Acho que RHs, né? Acho que depois que a gente mede as coisas, acho que fica muito mais fácil tomar decisão consciente, fica muito mais fácil encontrar gargalo, fica muito mais fácil usar o ágil, né? Então, não dá para melhorar o que a gente não mede. Então, meçam e voa. Vai junto aí, coloca junto com os líderes, cria um movimento dentro da sua empresa, assim, porque esse movimento com certeza vai fazer toda a diferença pro negócio. É isso, galera. Sensacional. Já vou adicionar então lá no nosso backstage, Elaine, também 2 artigos bons da K21 sobre métricas. Um que é o que medir, baseado nos 4 domínios de agilidade, e o outro é métricas tóxicas também, o que não medir, cuidado com essas coisas. Obrigado, Willi, obrigado, Raquel, obrigado, Elaine. A gente fica aqui nesse Love the Problem. Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu, Lula. Obrigado pelo convite. Um abraço pra todo mundo. Obrigado, Raquel. Valeu, Elaine. Obrigada, gente. Até! Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.